Então, nesta primeira aula nós vamos falar de relação de recorrência. Então, definiremos aqui o que é uma relação de recorrência, também chamado de definição recursiva. Então, uma relação de recorrência de uma sequência formada pelos termos A1, A2, A3 é uma fórmula que relaciona a n e alguns de seus predecessores. Predecessores, nesse caso, são os seus termos anteriores ao A1, ao A2 e A3. Nesse caso, temos o AN-1, AN-2, até chegar ao elemento A1, é o termo da sequência. Então, definiremos também o que é uma condição inicial. A condição inicial é um valor explícito dado a um número finito de termos de uma sequência, numa definição recursiva, nesse caso da relação de recorrência. Então, temos aqui exemplo, como primeiro exemplo, temos aqui a sequência de Fibonacci, definida recursivamente por seus elementos. Temos aqui como condições iniciais o F0, que é igual a F1. Ambos os termos são iguais a 1. Então, ela é definida a partir desta definição recursiva aqui. Fn igual a Fn-1 mais Fn-2, onde n é um valor maior ou igual a 2. Então, pede-se para determinar os primeiros 8 termos através da definição recursiva. Então, a ideia é encontrar os predecessores, não é, desta relação. Então, numa primeira fase, a gente inicia com, neste caso, as condições iniciais. O enunciado já diz que o F0 vale 1, o F1 vale 1, então a partir desses dois termos já podemos deixar o F2, o F3 até o oitavo termo da sequência. Então, nesse caso, o F2 será F1 mais F0, que é igual a 2. Por que esta soma? Porque nós vimos no slide anterior que para determinar o termo seguinte é necessário que a gente conheça os seus predecessores. E veja que os predecessores de F2 são F1 e F0. Então, a partir dos termos anteriores a ele, conseguimos determinar o próprio termo, nesse caso, o F2. Da mesma forma que o F3 será igual a F2 mais F1, que são os predecessores de F3. Então, teremos 2 mais 1, que vai dar 3. O mesmo raciocínio funciona para o F4. Então, ficaremos com o F3 mais F2, que vai dar 5, é 3, mais 2, que vai dar 5. O F5 também funciona da mesma forma. Teremos 5 mais 3, não é? 5, que é o F4, mais 3, que é o F3, somamos, isso vai dar 8. Da mesma forma, onde vamos ter um F6, vamos ter aqui 8 mais 5, que vai dar 13. E por fim, o F7, vamos ter aqui o 13 mais 8, que vai dar 21. Espero que tenha ficado claro até então. Temos aqui um segundo exemplo. Seja Sn uma soma, os quadrados, nesse caso, a soma dos n primeiros quadrados perfeitos. Encontre uma relação de recorrência para Sn. Então, numa primeira fase, devemos achar o primeiro termo. Nesse caso, será a condição inicial. O exercício não dá a condição inicial, mas olhando para a sequência, conseguimos ver muito bem que o primeiro termo da sequência é o 1 ao quadrado. Então, 1 ao quadrado, nesse caso, seria o S0. O 2 ao quadrado, nesse caso, seria o S1. Ok? Então, podemos achar, nesse caso, a soma dos n primeiros. Podemos achar a relação de recorrência, não é? Partindo desses termos. Então, o S0 não, S1,
né? Porque é o que ocupa a posição 1 na sequência. Então, o S1 é 1 ao quadrado. O S2 será o primeiro mais o segundo. Então, eu tenho como base os predecessores, não é? Então, terei o 1 ao quadrado mais o 2 ao quadrado, é o S1 mais o 2 ao quadrado. Nesse caso vai dar 5, né? Tenho 4 mais 1, vai dar 5. O S3 será 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Ou seja, é o S2 mais o 3 ao quadrado, né? E assim sucessivamente. Então, desta forma, nós podemos escrever a relação de recorrência para a soma. Então, observando esta padronização da soma 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado até o enésimo número ao quadrado, podemos escrever a seguinte relação de recorrência: Sn-1 mais n ao quadrado, devido ao padrão que se foi verificado durante a determinação dos termos, não é? Uma explicação mais rápida. No primeiro termo S1, a expressão S0, não é? A expressão S0 aparece, só que S0, nesse caso, seria 0 ao quadrado, então não havia necessidade de escrever. No S2, aqui já aparece o S1, ok? O S1 vale 1, por isso é que permanece aí. No S2, a gente já coloca e a gente percebe que a partir do momento em que a gente quer determinar um termo seguinte, nós teremos como base o seu predecessor mais o quadrado de um número. Por exemplo, no S3, qual é o predecessor de S3? É S2 mais o quadrado, nesse caso, do termo seguinte. Nesse caso, é o 3 ao quadrado, não é? Então, nesse caso, o S2 seria o Sn-1. Então, seria uma unidade a menos. Por isso é que aparece aqui Sn-1 mais n ao quadrado, conforme podem verificar aqui. Portanto, Sn é definido recursivamente por esta expressão aqui. Então, a partir da soma, nós conseguimos constatar que o primeiro termo da sequência é 1. Ok? Então, a relação de recorrência ela é definida recursivamente por esta expressão aqui. Então, teremos que encontrar aqui já o conceito de fórmula fechada. Então, resolver uma relação de recorrência que define uma sequência é encontrar uma fórmula explícita para o termo geral da sequência. O que a gente quer dizer com isso? O enunciado aqui transmite a seguinte mensagem aqui: resolver uma relação de recorrência nada mais é do que encontrar uma fórmula fechada para a relação dada, ok? E existem dois métodos para encontrar essa fórmula fechada. O primeiro método é o método iterativo, também conhecido como método de substituições sucessivas. Bom, para aplicar esse método, né, a gente usa dois passos, né? São dois passos que, quando bem aplicados, o sucesso vem ser uma consequência. Então, o passo 1 é fazer substituições sucessivas até que seja possível inferir o padrão. É algo muito similar ao que nós fizemos no exercício anterior, tá? Naquela soma, e naquele exercício também de sequência de Fibonacci. Passo 2 é determinar o padrão, substituindo no lugar de k por n-1. Né? Então, temos aqui as fórmulas úteis que serão úteis durante a resolução de exercícios deste tipo. Então, temos aqui a soma dos números naturais até o último, que é dado por essa expressão n que multiplica n menos 1 sobre 2. E a soma também dos
quadrados, né? Temos aqui 1, temos o A, o ao quadrado. Essa soma, não é? Isso dá 1 menos A elevado a N sobre 1 menos A. É que é como se fosse uma progressão aritmética, né? Uma geométrica, perdão. Então temos aqui esta relação de recorrência, né? A1 igual a 1, a N igual a 2, a N mais 1, com N maior ou igual a 2. Então a gente faz aqui as substituições sucessivas até que seja possível inferir um padrão. Para posterior substituir no lugar de K por N menos 1. Temos aqui o AN, que é igual a 2 vezes o AN menos 1 mais 1. Esta relação é a expressão, né, da relação de recorrência que nos foi dada. Então, no lugar de AN menos 1, nós vamos substituir por 2 vezes o AN menos 2, que é o seu predecessor, mais 1. E veja, nós estamos substituindo no lugar de AN menos 1. Ou seja, no lugar de AN menos 1, nós vamos substituir por 2 vezes o AN menos 2 mais 1, que é o termo anterior, é o seu predecessor. O 2 que vai multiplicar 2 vezes o AN menos 2 mais 1, que é aquela expressão mais 1. Ou seja, nós pegamos o AN menos 1 e substituímos a expressão 2AN menos 2 mais 1. Somamos aí com 1. E a primeira etapa é esta, 2 ao quadrado, AN menos 2 mais 1 mais 2. Substituímos de novo pelo seu predecessor. O predecessor de AN menos 2 é o AN menos 3. Então, no lugar de... agora, pegamos o AN menos 2. Então, no lugar do AN menos 2, nós vamos substituir por 2 vezes o AN menos 3 mais 1. Então, ficamos com a expressão e repetimos o mais 1 mais 2. Ficamos aqui com 2 ao cubo, AN menos 3 mais 1 mais 2 ao quadrado. Da mesma forma, voltaremos a pegar essa mesma expressão. Vamos substituir por 2AN menos 4 mais 1, que é o seu predecessor. Mais 1 mais 2 ao quadrado. E a gente obterá essa expressão 2 elevado a 4, AN menos 4 mais 1 mais 2 ao quadrado mais 3 ao cubo. Então, a partir daqui, já é possível inferir um padrão. Perceba você, ou aqui lá no quarto termo, perceba, o expoente 4 é o K. E veja que aqui nós temos aqui números com expoentes. Veja que o 1 é como se fosse o 2 elevado a 0. O 2 é 2 elevado a 1. Então, é o 2 elevado a um certo expoente. Ok? Então, nós já podemos escrever isso da seguinte maneira. 2 elevado a K, a N menos K, mais 1 mais 2 ao quadrado, mais 2 elevado a K menos 1. Nesse caso, que seria o último termo. Então, teremos 2 elevado a K, a N menos K mais 1 menos 2 elevado a K, sobre 1 menos 2. Desta forma, ficaremos com esta expressão, né? No lugar de K, substituímos por N menos 1, certo? E substituímos no lugar de A1 pela condição inicial, o A1 vale 1. Então, ao fazer essa substituição, nós cairemos nesta expressão, 2 elevado a N menos 1. Então, essa é a fórmula fechada para a relação de recorrência. Ok? Então, nem sempre nós teremos uma relação de recorrência muito bonita, assim, né? Às vezes nós teremos um outro valor a somar. Então, esses casos nós teremos que tratar de uma maneira diferente. Então, relações de recorrências de ordem K.
uma relação da forma n, φ, que multiplica o an menos 1 até o an menos k, que é o último termo da sequência. Então temos uma relação de recorrência linear de ordem k, com coeficientes constantes. Uma relação de recorrência desta forma, a n, que é o seu an menos 1 mais ck n menos k. Até então, nós só tínhamos visto relações de recorrência deste tipo. Agora, este já é um outro caso em que temos um mais fn, ou seja, temos uma função que já está a somar aqui. Então, essa função deve receber um tratamento especial, né? Onde C1 até CK são constantes com CK diferente de zero, e a função Fn é uma função de n. Se Fn for igual a zero, então a relação é dita homogênea, como uma relação de recorrência que nós vimos anteriormente. Então, se o Fn nesse caso for um número diferente de zero, então já não é homogêneo. Então, temos aqui alguns exemplos. Temos aqui o 3n a n menos 1 a n menos 1. É uma relação de recorrência linear de grau 2. Por que é de grau 2? Veja, no próximo slide eu irei mostrar um outro método para a resolução de relações de recorrência, que é o método de equação característica. O AN ele representa o termo x ao quadrado. O AN-1 representa o termo x. E o AN-2 representa o termo independente. Ok? Então, mais para frente irão perceber. Mas, neste momento, só guardem que é linear de grau 2. Muito bem. AN igual a ao quadrado n-1. Não linear de grau 1. Mas aqui já está o quadrado, então não é linear. A n igual a 5 a n menos 1 menos 4 a n menos 2 mais n ao quadrado. É linear de grau 2. Só excetuando o termo n ao quadrado, que já é uma função fn, que recebe um tratamento especial. Mas o an, conforme eu havia dito, representa o termo x ao quadrado. O an menos 1 é o x e o an menos 2 é o termo independente. Temos a relação de recorrência n igual a 2 a n menos 1 mais 5 a n menos 2 menos 6 a n menos 3, linear e homogênea de grau 3. Muito bem. Equação característica. Conforme eu havia dito, irei explicar o método da equação característica para a resolução de relações de recorrência. Então temos aqui, considera a relação de recorrência homogênea de segunda ordem. Então temos aqui a n igual a s a n menos 1, t a n menos 2. O s e o t são coeficientes, ok? Com st constantes e t diferente de zero, óbvio. Define-se a equação característica associada à relação de recorrência como sendo a equação, então, x ao quadrado menos sx mais t igual a zero. Provavelmente só irá aparecer aqui, mas a equação característica aí é essa. Está aqui. Então, o teorema diz que sejam alfa e beta as raízes reais da equação característica x ao quadrado menos sx menos t igual a zero, associada a esta relação a essa expressão da relação de recorrência. Temos s a n menos 1 mais t a n menos 2. Aí você pode me perguntar, mas como é que aquele menos sx menos t surge? É como se a gente tivesse passado os termos s a n menos 1 e t a n menos 2 para outro membro, não é?
Então é por conta desse aspecto, né? Então fica sempre naquele formato, ok? Então aqui nós temos duas condições. Primeiro, se o alfa for diferente de beta, então nós devemos usar essa expressão, o AN igual a C1 alfa elevado a n mais C2 beta elevado a n, nesse caso para a solução, né, da relação de recorrência, usando a equação característica. Agora, quem é esse 1, esse 2, alfa, beta? Ova, o alfa e o beta são as raízes da equação característica. O C e o C2 são constantes determinadas usando as condições iniciais. Uma relação de recorrência, tu sempre terás as condições iniciais. Ok? Temos aqui o exemplo. Então, resolve a relação de recorrência. Temos aqui as condições iniciais, o A1 igual a 2, o A2 igual a 4 e a expressão AN igual a 4AN menos 1 mais 5AN menos 2, com N maior ou igual a 2. A equação característica terá este formato, x ao quadrado menos 4x menos 5. Então, usando o método de soma e produto, podemos determinar aqui as raízes da equação. Então, x1 igual a menos 1, x2 igual a 5. Então, a solução será n igual a c1 menos 1 elevado a n mais c2, 5 elevado a n. Agora, bastando apenas determinar o C1 e o C2. Para tal, devemos usar as condições iniciais que nos foram dadas. Usando as condições iniciais, na primeira condição inicial nós temos que o A1 é igual a 2. Então, teremos menos C1 elevado a 1 mais 5 elevado a 1, C2 isso é igual a 2. Então, teremos que o A2 aqui embaixo, né? Vamos substituir aqui embaixo. Então, teremos C1 vezes menos 1 elevado a 2, mais 5 elevado a 2, C2. Então, teremos que o C2 será 1 quinto, C1 será menos 1. Portanto, o AN será menos 1 elevado a N mais 1 sobre 5, vezes 5 elevado a N. Um outro exercício aqui, né? Temos aqui a relação de recorrência. B1, B2 igual a 4. Bn igual a 4 Bn menos 1. 4 Bn menos 2 com N maior ou igual a 2. A equação característica terá o formato x ao quadrado menos 4x mais 4 igual a 0. As raízes são iguais a 2. Solução terá este formato. No caso em que as raízes são iguais, então terá este formato. C1 mais n C2 vezes 2 elevado a n. Então teremos as condições iniciais. B1 igual a 4 C1 mais C2 vezes 2 B2 igual a 4 C1 mais 2 C2 igual a 4. Então C2 igual a menos 1 e C1 igual a 3. Nesse caso, a fórmula fechada será 3 menos n vezes 2 elevado a n. Então, existirão casos em que o Fn não será diferente de zero. Então, a este tipo de relação de recorrência nós chamamos de relação de recorrência não homogênea. Então, a solução geral, nós temos que considerar a relação de recorrência não homogênea, esta expressão. Né? A função Fn ela já não é diferente de zero. Então, nesse caso, a nossa solução geral ela terá duas partições. Primeiro, quando nós resolvemos a expressão normal. Segundo, quando a gente vai encontrar a solução de Fn, onde Hn é a solução da relação de
relação homogênea correspondente a Pn, uma solução particular, é uma partição, uma parte da solução. Então, como achar Pn? Temos aqui 3 condições, então, seja Fn igual a m, n elevado a gama elevado a n, vezes gama elevado a n, perdão. Então, se o gama for diferente de alfa e o gama for diferente de beta, então teremos Pn igual a Qm, n gama elevado a n. Se gama for igual a alfa e diferente de beta, então Pn será n Qm vezes n vezes gama elevado a n. E se o alfa for igual ao gama, for igual ao beta, então Pn será igual a n ao quadrado Qm n gama elevado a n, onde Qmn é um polinômio de grau m com coeficientes indeterminados. Tudo bem? Então temos aqui esse exemplo. Resolver a relação de recorrência a n igual a menos a n menos 1 mais 6 a n menos 2 elevado a n. Então, a solução geral ela será Hn e a Pn. Então, passo 1 é determinar o Hn. E nós podemos determinar a partir da equação característica. Poderia-se usar o x, mas hoje usou-se o lambda. O lambda ao quadrado mais lambda menos 6 igual a 0. Então, as raízes da equação característica são 2 menos 3. Então, o Hn terá esta solução. C1 vezes 2 elevado a n mais C2 menos 3 elevado a n. Determinação de Pn. Temos menos 2 elevado a n e gama igual a 2, que é igual a lambda 1. Então, Pn será igual a n vezes 2 elevado a n. Então, substituindo na relação de recorrência, teremos que tudo, né? Somando igual a menos 2 elevado a n. Fazendo as respectivas substituições, acharemos o valor do A. Será igual a menos 2 quintos. Ok? A igual a menos 2 quintos. Portanto, Pn será igual a menos 2 elevado a n vezes 2n sobre 5. Assim, nós teremos esta expressão. C1 vezes 2 elevado a n mais C2 vezes menos 3 elevado a n menos 2 quintos vezes 2 elevado a n. Então, aqui já podemos substituir pelas condições iniciais, né? Sempre que nos forem dadas. No caso, eles não deram nenhuma condição inicial, mas bastando apenas substituir para achar o C1 e o C2 e dar a solução final, não é? Então, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Curtam e compartilhem este vídeo e partilhem com os demais que precisam deste tipo de conteúdo para a cadeira de Matemática Discreta 2. Obrigado por ter assistido este vídeo e nos vemos nas próximas aulas. Grande abraço e até mais.